Milhares de mortes, bilhões gastos. O combate ao tráfico de drogas parece uma guerra sem fim. Muitas estratégias já foram usadas, mas o crime organizado sempre consegue se adaptar e sobreviver. Com um vasto conhecimento dos morros e dos tribunais, a advogada do tráfico tem opiniões polêmicas sobre o assunto. Esse homem que não vamos identificar é peça-chave na organização. Responsável por algumas das armas mais perigosas que circulam nessa comunidade. O que uma arma dessa é capaz de fazer? Derrubar o águia, furar o caveirão. Exige treinamento para se operar uma máquina como essa? Tem que existir, né? Se não existir, quando acontecer nenhum acidente. A gente observa aqui uma grande concentração de diferentes armamentos. Por quê? Para nós defender a nossa vida, contra o nosso inimigo, nossa comunidade ter paz. Sem arma, não tem como se defender. Quem é que manda de fato na sua comunidade? O tráfico, a milícia ou o Estado? Quem manda aqui o tráfico, o Estado manda aqui, ó. Manda aqui é nós. Sem sombra de dúvidas? Sem sombra de dúvida. Até quando você imagina que vai ser assim? Até sempre. Se nós parar, vai vir, te dar continuidade. Infelizmente é assim. Como funciona a engrenagem do tráfico no Brasil? Não existe nada mais antigo do que a lei da oferta e da procura. Enquanto houver procura, haverá oferta. Então não há como nós pensarmos que criminalizar vai diminuir o consumo, porque não diminui em absolutamente nada. Aquelas pessoas que fazem uso dessas substâncias ilícitas, elas não deixam de fazê-lo pelo fato dessas substâncias serem ilícitas. Então, nós não ajudamos a questão do consumo com a criminalização. Isso é uma lógica esquizofrênica de enxugar gelo, que na verdade nunca funcionou. Só serviu para fazer o controle social da pobreza com os genocídios que acontecem nas operações de combate ao tráfico de drogas, que infelizmente vitima, e isso eu não passo pano, não estou aqui passando pano para o traficante que está ali armado na favela ou que está em área de confrontação disputando o mercado, né? Eles andam fortemente armados em disputas entre grupos rivais, como também em disputas com a polícia, e quem sofre com isso? A sociedade. E essa sociedade, Cabrini, para mim, não é só aquela que está no asfalto, aquela com boas condições sociais. Eu acho que nenhuma vida inocente vale a guerra às drogas. Quem são os verdadeiros chefões do tráfico no Brasil? Os verdadeiros chefões do tráfico passam bem longe das áreas periféricas de comunidade carente do Brasil. Eles estão na política, eles estão num outro patamar onde não interessa fazer essa discussão que a gente quer trazer para a sociedade. Mas não é uma simplificação leviana culpar sempre a ausência do Estado para tudo? Simplificação é você querer dizer que vai comprar um caveirão novo com uma blindagem e você vai gastar bilhões na construção de novos presídios e você vai fazer segurança pública com isso. Isso sim é simplificação. A senhora questiona a existência do BOP? Sem a menor sombra de dúvida. Eu acho absolutamente ilícito, ilegítimo, ilegal e leviano uma instituição do Estado, num país onde não há pena de morte, uma instituição que pertence ao Estado, ter como um lema, tropa de elite, qual é a sua missão? Entrar lá na favela para deixar corpo no chão. Corpo de quem? Corpo do morador, de quem estiver no meio do caminho. Mas aí entra um questionamento. A sociedade não estaria muito mais desprotegida sem a existência de uma instituição como o BOP? A sociedade não precisa de qualquer resposta penal. A sociedade precisa confiar na nossa polícia e na nossa justiça, porque elas cumprem a lei. Se eu digo para um menino desse que ele não pode andar armado e que ele não pode vender drogas, e eu legitimo um Estado que entra e mata descumprindo a lei, que legitimidade tem esse Estado? Que Estado é esse, Cabrini? Mas isso não significaria deixar o tráfico operar livremente? Não, significa que não dá para fazer o controle social com a criminalização por drogas. Se a gente cumprisse só o que está no artigo 5º da Constituição, se o Estado cumprisse o seu dever, aquilo que está na lei, eles não estariam em confronto com a lei. Opiniões fortes e que geram muitas retaliações. Quando a senhora defende essas ideias, que tipo de pressão a senhora sofre? Total pressão, a criminalização do direito de defesa e essa discussão não interessa. O que falam para a senhora, por exemplo? O que a senhora tem ouvido? Olha, existe um combate ao advogado, o advogado
criminalizado. Direito dos manos, eu costumo dizer que eu defendo o direito dos manos, das minas, das monas e de todos aqueles que se acharem vilipendiados e todos aqueles que não tiverem acolhida na sociedade. Mas os chefes do tráfico não são exatamente heróis românticos. Não são heróis românticos e nem os políticos do Estado. Ninguém é herói romântico, mas o sistema se retroalimenta. Hoje, esse chefe foi um desses meninos. E se ele desaparecer, se ele estiver lá no sistema penal, seja ele qual for, outros chefes vão nascer, Cabrinho. O sistema vem se retroalimentando e não resolveu o problema de segurança pública. Como é que uma pessoa da comunidade se transforma em um traficante? Infelizmente, nós nascemos vendo isso e a gente vai vivendo, a gente não tem outra opção. Favelado chega lá fora da favela para ter um emprego, é difícil. Quando eu fui ver, eu já estava dentro, coisa inexplicável. Infelizmente, mas... Desde que idade? Desde os 13. Você chegou a cogitar não estar nessa vida? Várias vezes, cogito até hoje, mas na hora tem que ter essa oportunidade. Né? Quando tem vida, tem esperança. Salvei Lai, há 23 anos, é um dos promotores que mais combatem o tráfico no país. Homens como ele nem sempre recebem o apoio que deveriam em uma guerra tão difícil como essa. Doutor, por que promotores como o senhor, que são muito dinâmicos no combate ao tráfico, não recebem do país o apoio que deveriam receber nesta guerra tão difícil? No final da ponta desse problema, Cabrinho, eu vejo que nós temos uma deficiência no programa de proteção à testemunha. Muitos integrantes dessas organizações criminosas ou moradores dessas comunidades, eles desejam, eles querem cooperar, mas não existe uma garantia que a vida dessas pessoas seja preservada, né? Combater a entrada de armas é uma das principais dificuldades. Nós teríamos que também investir mais no nosso serviço de inteligência, de informação, de investigação, para poder rastrear, localizar e apreender esse armamento, essa munição, antes de chegar nas comunidades conflagradas. Penas leves demais, outro grande obstáculo. A pena é de 12 anos, mas acho que essa pena, se você comparar com um grande traficante de armas internacional, é uma pena baixa, né? São dimensões de uma guerra colossal. Estou falando dos grandes senhores das armas, né? Portam centenas, às vezes milhares de munições, dezenas, centenas de armamentos com poderio bélico, né? Armamento que se usa numa guerra. Né? A indústria do tráfico no Brasil produz muita riqueza? Eu acho que é uma riqueza que não... Produz milionários? O que eu vejo no dia a dia é que não há milionários, pelo menos entre os meus clientes. Nós estivemos lá numa área de tráfico de drogas e aqueles meninos que estão lá hoje com os olhos brilhando, se achando empoderados, com alguma importância, aquilo que a educação que eles não tiveram, que não veio de casa, porque se a gente pensa que esse menino de favela ele não ouviu bons conselhos, a mãe muitas vezes está numa jornada tripla de trabalho, trabalhando como faxineira na Zona Sul, e aquela criança está ali andando na rua e sendo trazida para o tráfico de drogas para comprar um sanduíche, para promover pequenos serviços ali, e esse menino acha o traficante um verdadeiro herói. Mas o senhor reconhece que uma sociedade que possui comunidades em que grande parte de seus moradores acabam idolatrando os traficantes, isso não é uma indicação forte de uma sociedade doente? Eu penso que essa sociedade está doente no momento em que precisa um traficante pensar que a vizinha, a tiazinha lá, precisa de um remédio, de um botijão de gás. Precisa colocar um cano ali onde o Estado não chegou. Quando há uma grande chuva, o traficante é o que vai comprar o cimento e a telha para refazer a casa do morador, que é seu vizinho. Esse Estado está doente, porque esse Estado não está vendo essa pessoa. Mas é também uma forma de controlar a comunidade, não é? Não, não é uma forma de controle. Eu entendo que é uma forma, são laços de solidariedade recíproca, como eu disse, criados desde a nossa desescravização tardia e que aquelas pessoas nascem ali. A senhora defende que não haja combate ao tráfico? Eu entendo que a gente deveria legalizar a venda de toda e qualquer droga. Mas aí seria um faroeste total, sem controle nenhum. É mesmo? Não seria? Olha, a gente tem um faroeste ali em cada esquina. A gente compra cerveja em qualquer lugar. A gente compra drogas e fármacos. Os Estados Unidos regularizaram o comércio
de maconha? Aumentou o consumo de maconha, Cabrini? Virou faroeste? É uma discussão ampla essa. É uma discussão que precisa ser travada. A verdade é que esse discurso potente trouxe fama e muito lucro para a advogada. Hoje ela não cobra menos de R$300 mil para pegar um caso. Doutora Flávia, é verdade que a senhora recebeu $250 mil para soltar um dos líderes do terceiro comando, o Robertinho de Lucas? É verdade, é verdade. Nota sobre nota? Nota sobre nota. A senhora levou na cara. Em alguns casos, sim. Esse foi o maior pagamento que a senhora já recebeu? Não. Não. Já ganhei apartamento, já ganhei carro de cliente, enfim. Defendendo tanta gente poderosa assim, doutora Flávia, a senhora já está rica? Não, não. Eu tenho uma família grande, eu tenho uma instituição para cuidar que depende exclusivamente do meu trabalho, do trabalho social que a gente faz, e não, eu não estou rica. Compensa toda essa imagem controvertida que a senhora construiu? A imagem controvertida, ela não nasce do meu trabalho. O meu trabalho é um trabalho honesto, porque, conforme eu já venho falando há 25 anos, ninguém questiona de onde vem o dinheiro dos grandes advogados no Brasil, mas o dinheiro da Flávia Frois, todo mundo quer saber de onde vem. Né? Isso te incomoda? De certa maneira me incomoda porque há uma tosca criminalização do meu trabalho quando a minha atividade é lícita e prevista na Constituição. Ninguém pergunta, Cabrini, de onde vem o dinheiro que paga, por exemplo, o silicone da mulher do traficante. O médico não é criminalizado. O carro que o traficante compra, ninguém questiona o dinheiro que o dono da concessionária recebe. Só o meu é criminalizado? Por quê? Em 2010, a carreira em ascensão sofre uma reviravolta. Foi o ano do pesadelo para mim. Como é que a senhora descreve esse ano? Foi um inferno absoluto, a minha vida foi devastada, a vida da minha família foi devastada, a minha imagem como professora, a minha imagem como ativista de direitos humanos, ela foi jogada à lama por uma falsa acusação para depois vir um pedido de desculpas do Ministério Público através do pleito de absolvição. Flávia é acusada de associação ao tráfico. Segundo as investigações, ela repassava informações de criminosos presos em Catanduvas, no Paraná, para chefes do tráfico no Rio. A senhora foi acusada pelo Ministério Público de receber ordens do Marcinho VP e do Elias Maluco para incendiar o Rio de Janeiro. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro, isso o próprio DEPEN, o Ministério da Justiça, informou, e foi por isso que o próprio Ministério Público pugnou pela minha absolvição. O Elias Maluco, em verdade, Cabrini, eu não conheci. Ele faleceu e eu nunca estive com ele. E o Marcinho VP, eu era brigada com ele desde 2007. O DEPEN informou que há 4 anos eu não pisava na penitenciária federal. Portanto, seria absolutamente impossível eu ter recebido e transmitido tais ordens. Por essa razão, o próprio Ministério Público pugnou pela minha absolvição. A senhora é mensageira do tráfico? Jamais. Isso é a maior mentira. Houve um grande conluio, uma grande maldade no sentido de tentar denegrir a minha imagem, tentar manchar a minha imagem, que é uma imagem muito respeitada do ponto de vista de defensora dos direitos humanos. E foi por isso que fui atacada. Foi Isso deixa a senhora emocionada? Isso me deixa muito irada, isso me deixa extremamente aborrecida, porque foi uma armação muito bem engendrada. Era só para me tirar do ar, Cabrini, para que eu não fizesse o que eu vinha fazer depois, denunciar toda a sorte de corrupção, como eu já vinha fazendo exaustivamente desde 2007. Se a senhora fosse, por exemplo, abordada por um Fernandinho Beiramar, um homem poderoso, para transmitir informações do tráfico, o que a senhora diria a ele? Um homem tão temido como ele. Eu tenho certeza que ele não faria isso, porque as pessoas... E se ele fizesse? Com certeza iria ser rechaçado de imediato. Agora, envolvida na defesa do Dr. Jairinho, novas polêmicas. Em fevereiro, a advogada passa formalmente a defender o ex-vereador. E resolvi levar ao hospital. A senhora tem relações importantes com o pai do Jairinho, o Coronel Jairo. O Coronel Jairo é meu amigo. Um miliciano. Há 25 anos. Ele é um deputado. Ele foi acusado de ser miliciano e foi absolvido, Cabrini.
Jairinho responde pela morte de seu enteado, o menino Henri Borel, de 4 anos, em março do ano passado. E por que a senhora decidiu defender o Jairinho também? A pedido dele, eu tenho absoluta certeza que nós estamos diante de uma nova escola de base, diante de um erro catastrófico e estamos, toda a equipe de advogados, buscando evitar o maior erro judiciário da atualidade, que seria a condenação de Monique e de Jairinho pela morte de Henri. Durante as investigações da doutora Flávia, a ex-companheira de Jairinho e mãe de Henri diz ter sofrido ameaças por parte da advogada. Segundo Monique Medeiros, Flávia tentou coagi-la a assinar um documento para assumir a culpa pela morte do filho. Cheio de valores, era uma criança feliz. Doutora Flávia Frois, a senhora esteve com Monique Medeiros? Estive com Monique Medeiros. Quanto tempo que a senhora esteve com ela? 3 horas. Fiquei por cerca de 3 horas, no dia 7 de janeiro. Fui entrevistá-la como contratada que fui pelo meu cliente, o Jairinho, o vereador Jairinho. Fui contratada para fazer um trabalho de investigação defensiva que venho realizando há alguns meses e precisava estar com ela para tirar algumas dúvidas sobre a situação médica da criança. A senhora tentou forçar que ela assumisse a culpa pela morte do menino Henri? Ela disse isso, na petição e depois mudou de ideia. A senhora fez isso? Jamais faria, porque eu venho dizendo desde outubro, a mídia e em todo lugar, todo o meu processo, o meu trabalho de investigação defensiva prova que tanto Monique quanto Jairinho são inocentes e eu venho afirmando, Cabrini, isso publicamente. Mas, sinceramente, doutora, qual foi o seu objetivo durante essas 3 horas? Conversar com ela para colher todo o material que ela me deu sobre a vida da criança, aonde a criança nasceu. A senhora sugeriu que ela assumisse a culpa? Isso seria esquizofrênico, porque eu disse publicamente, e venho dizendo desde outubro, que Monique é inocente e que o menino não foi assassinado. Depois que ela viu a minha nota pública dizendo que desde sempre eu afirmei a inocência dela, ela muda a versão dela em sede policial. Aliás, o que ela mais faz é mudar a versão. E ela agora diz que eu não pedi que ela assumisse a culpa. Agora ela diz que eu pedi que as defesas fossem alinhadas. Monique será inocentada da morte do filho, como inocente que é, como Jairinho é, mas será condenada por crime de denunciação caluniosa. Madrugada no Rio. Mas Flávia ainda não está pronta para descansar. Mais uma vez, ela volta para a cozinha. Agora as refeições não são para a família. Precisa de mais sal. As imensas panelas de sopa, arroz e feijão vão alimentar quem vive nas ruas. Há 25 anos, Flávia preside o Instituto Anjos da Liberdade, uma ONG fundada por ela mesma. Ao lado de voluntários e funcionários da organização, a advogada serve comida para quem precisa. Gustavo, fala, irmão. Tudo na paz? Tranquilo? Em poucos minutos se forma uma fila. Você quer o quê? Vem aqui, escolher. Feijão, vai? Edmilson tem 54 anos. Há 30 está desabrigado. Vocês chegando aqui com esses pratos de comida pra gente é uma emoção. Porque é uma coisa muito triste a gente estar com fome, precisar de uma comida e não poder comer. A gente querer e não ter. Essa é a primeira refeição que Edmilson faz no dia. Estava morrendo de fome, estava aguentando fome. Mas amanhã essas pessoas não sabem se terão a mesma sorte. A minha maior angústia quando eu comecei é saber que hoje eu estou trazendo comida e o que eles vão comer amanhã. Toma, irmão, Deus abençoe. Além da distribuição de comida, a ONG de Flávia presta atendimento jurídico àqueles que não podem pagar. Pessoas como essas mulheres, jovens que trabalham no submundo do sexo. A gente tem que estabelecer uma guarda provisória de imediato. Eu vou deixar o cartão meu, vou precisar dos documentos, tá bom? Aqui tem o meu contato, meu WhatsApp. Qual o seu sonho? O meu sonho é poder ver um país melhor para as minhas netas, para os meus filhos, ver
que a gente construiu alguma coisa positiva e que eu pude, de alguma forma, deixar essa herança. A minha grande herança é a instituição que eu fundei há 20 anos atrás, o Instituto Anjos da Liberdade, que hoje tem mais de 300 anjos no Brasil afora que fazem o mesmo que eu. Quero que o Instituto seja o meu legado. Doutora Flávia, muito obrigado pela entrevista. Prazer.